Bom, que eu vi aí a professora Cristina Varandas entrou aqui. Professora Cristina, seja bem-vinda ao nosso Obrigada, encontro. Bom prazer estar aqui com você está aqui nos prestigiando. Professora Cristina Varandas, pessoal, para quem não sabe, né, ela é a coordenadora de todo esse processo de monitoria. Cristina, depois você me corrige com todas as suas especificações, tá? E ela é coordenadora, né, desse processo de monitoria, agora ela que gerencia, planeja, né, operacionaliza todo esse processo que, na verdade, veio crescendo, né, Cristina, com o tempo e cada vez mais vem se consolidando aí com características, com protocolos, né, mais direcionados, mais objetivos, para que o aluno tenha, né, uma melhor maneira possível essas informações, esse acompanhamento, né? Então, se você quiser dar uma palavrinha, pode ficar à vontade. Bom, primeiro, assim, eu queria muito agradecer o convite, parabenizar. Não é fácil, a gente está, né, finalizando o semestre, eu estava aqui na dividida entre uma aula, correção de A2, mas, assim, realmente eu parei tudo, eu nem falei antes para você que eu viria, para não criar uma expectativa e eu não consegui. Então, assim, primeiro eu queria parabenizar não só o teu trabalho, Reivane, o teu envolvimento, mas, assim, os que te cercam, que são os monitores, né? Lobato me mandou agora, parecia que ele estava me lendo, assim, toma o link. Lá no Facebook, me mandou o link e eu já estava assim, caramba, cadê o link? A gente, e hoje, assim, hoje foi um dia, assim, de muito trabalho, né? Eu vou ser rápida aqui, mas, assim, muito trabalho, todos nós, e quando a gente se depara em um encontro, né, hoje foi banca de monografia lá do curso de letras, eu sou... A Psi também foi hoje, nossa. Eu sou do curso de letras e também do curso de direito, e hoje passei a tarde toda lendo os memoriais também do direito, e assim, eu acho que o Lobato já me viu, talvez a Reivane também me viu em outra situação emocionada, mas assim, cada vez que a gente, acho que é muito meu isso, cada vez que a gente se depara com uma juventude disposta, com coerência, com honestidade, com profissionalismo a fazer algo bacana, isso nos move. Acho que para quem já está um pouquinho mais, assim, mais dos 40, às vezes a gente se sente, não é desanimado, mas assim, falta um gás. Então, quando eu vi assim, caramba, é uma live 8 horas da noite, numa terça-feira, os meninos estão muito afim, o Lobato mandando lá, você vê que existe sim, né, um estudante comprometido num país que pouco nos oferece. Então, assim, tudo que eu puder fazer, não foi o que eu, assim, o semestre que eu gostaria de ter planejado mais coisas, acabou não acontecendo, mas entendam que, assim, existe um outro lado aqui, que é um lado, assim, eu sou muito comprometida e eu acho que, assim, no sentido de devolver a vocês a seguinte coisa, olha, tudo que vocês fizeram durante uma pandemia vale muito para uma história de um país. A gente não está falando mais do núcleo de psicologia, a gente está falando para muita gente, certamente vocês ajudaram muitos alunos, né? E isso reverbera numa proporção muito maior. Então, assim, eu queria muito parabenizar, né? E aí eu não poderia faltar, sabe? Acho que, assim, acho que era o mínimo que eu possa contribuir a estar aqui com vocês. Aí eu vou ouvir vocês agora. Ah, Cristina, a gente fica realmente muito feliz mesmo, assim, como você disse, é emocionante, né, como a gente vê o comprometimento, a responsabilidade, a gente estava falando agora há pouco, antes de você entrar, né, na postura, né, diferente que o aluno que entra na universidade, depois ele começa a se envolver com as atividades acadêmicas, passando também, né, pela atividade de monitoria, como que a postura muda, a forma de lidar com as pessoas, né, e é um aprendizado o tempo todo, né, tanto que a nossa live, né, ela já acabou tendo aí um título base, né, que é
o título de Carreira, Comportamento Exploratório e Monitoria, e aí a gente vem alterando esse subtítulo ao longo dos semestres, dependendo aí da nossa, enfim, das ideias dos monitores, porque tudo isso surge com os monitores, entendeu, Cristina? O título, as ideias, enfim, as sugestões, tudo é de responsabilidade deles. E aí o nosso subtítulo desse semestre ficou exatamente, né, que a perspectiva do ingresso na monitoria e o aprender ensinando, né, que eu acho que é uma questão assim muito interessante, porque a gente não tem uma disciplina, né, de aprendizagem emocional, de aprendizagem de relações interpessoais, de uma disciplina de saber lidar com o outro, né? Eu nunca tive essa disciplina, eu acho que nenhum de nós aqui tivemos. E é exatamente nesse cotidiano, né? Nessa rotina acadêmica, rotina no bom sentido, né? No sentido de ter uma disciplina, de ter atividades, etc., é que a gente vai construindo, né, esse profissional, que é um reflexo também da pessoa que ele é, né? Então, também eu não vou querer me estender muito, na verdade, meu roteiro aqui é gigantesco, né? Como vocês, meus monitores, me conhecem, eu falo pra caramba, mas eu também não queria me estender muito para dar a voz justamente a eles, né? Que passaram por todas as experiências. Mas eu não posso deixar de começar sem falar, né? Fazendo algumas citações, né? Na verdade, é uma introdução um tanto quanto poética, né, que eu faço, porque assim eu não tenho como me desgrudar da arte, a arte me persegue, eu persigo a arte. Então eu trago, né, uma citação do Boroslavski, que é uma citação que eu uso assim ao longo de todas as minhas turmas em orientação profissional, né, que é exatamente uma citação dele que fala sobre a construção da identidade, né, como se constrói a identidade enquanto sujeito e se constrói a identidade enquanto profissional, né? Que é impossível desgrudar, né, uma coisa da outra. E logo em seguida eu trago também um pequeno enxerto, né, de uma criação que foi coletiva ainda da minha época de graduação, que foi também uma época muito exploratória, quando eu participei de várias atividades na universidade, e aí nós produzimos, né, na oficina literária, na época, coordenada pela professora Marina Paranhos, uma poesia sobre a importância da universidade. Então, eu vou encadear uma coisa na outra e depois eu vou dar a palavra para vocês, tá? Então, vamos lá. Eu vou ler um pouco, né, porque eu fico um pouco nervosa também ainda diante dessa minha câmera, na verdade. Não tem nada demais aqui, se vocês olharem aqui, tem uma bagunça gigantesca, né? Mas, enfim, vamos lá. Identidade. Como se traduz a identidade? A identidade se traduz em uma série de antíteses. O sentimento de quem se é e de quem não se é. Quem se quer ser e quem não se quer ser. Quem se crê que deva ser e quem se crê que não deva ser. Quem se pode ser, quem não se pode ser. Quem se permite ser e quem não se permite ser. Né? Então, acho que essa é uma reflexão assim, que toca profundamente assim, essa questão da construção da identidade profissional e como que o percurso acadêmico ele contribui para essa construção. E que o melhor lugar para isso é a universidade. E exatamente a universidade, que é esse pequeno enxerto da oficina literária que eu mencionei. Universidade, universal palavra, é todo um universo, idade maravilhosa, na bússola muda do estudante. Une os mais diversos no pátio acadêmico, o traço preciso na branca folha de papel, fez do projeto, objeto. Cada janela tua abre uma nova rua, novo rumo, novos ares, berço do sonho, braços abertos.
E com isso, então, eu passo a palavra, né, aos meus maravilhosos monitores. Tenho aqui alguns monitores que já estão carreira também de monitoria, que já estão também se formando, partindo para outros rumos. Então, eu também fico bastante sensibilizada e vou parar por aqui. Vamos lá, então, passo a palavra à Djalma, né, que é o meu monitor da disciplina de orientação profissional do 9º período, a Laiane Caetano, que também é da disciplina de orientação profissional 9º período, a Evelyn Dias, psicologia do esporte, né, 9º período, que foi um grato presente de substituição do meu querido professor Paulo Ribeiro. A Júlia Pi, 5º período, psicologia organizacional, e Rômulo Borges, também 5º período, psicologia organizacional. Agora a bola está com vocês, galera. Boa noite, gente. Muito obrigado pela participação, Cristina. Te ver chegar foi uma felicidade. Olha, nós elaboramos um roteiro, né? Porque a gente vai passar por alguns percursos até, e no meio disso a gente vai trazer a nossa experiência desse semestre, né? Então, o processo de monitoria é o primeiro tópico, né, da nossa conversa. Espera aí, gente, que eu estou aqui também como administrador e está chegando gente. Mas, e nesse processo de monitoria, né, nós vamos falar de algumas coisas que acontecem, que seria, no caso, o início da monitoria, que seria, vamos dizer assim, os processos burocráticos, né, da inscrição, o planejamento que cada aluno tem que fazer, né, para se inscrever como monitor, no caso é o planejamento da própria grade de horários, se não vai coincidir com outros horários de outras disciplinas, né? Tem também a avaliação e uma série de coisas, né? Assim, para o início da minha fala, nesse tópico, o que eu coloco para acrescentar? Assim, como eu já estou muito acostumado, né, na verdade, eu sou até suspeito para falar, né, Reivane? Falando, é um dos que fez carreira. Então, eu já venho desde lá acho que foi 2º semestre, né, que eu fiz monitoria em História da Psicologia. Né? Então, eu fiz 2 semestres de História da Psicologia como monitor, né? Fiz também Psicoterapia Cognitiva Comportamental, né, como monitor, e fiz orientação profissional. Né? E a orientação profissional é a primeira que eu já estou no 3º semestre, não é? Sim. Então, assim, mas eu costumo sempre, assim, na minha experiência, né, eu costumo sempre planejar da seguinte maneira, né? Quando eu estou montando a minha grade, eu vejo qual é o dia e horário da disciplina. Eu costumo colocar de uma forma que não vá me afetar. Eu não sei como, né? Tem um pouco de planejamento e tem um pouco ali que vai no feeling, né? Porque eu também preciso completar minha carga horária dos semestres e com isso, assim, às vezes vai ter aquela disciplina preciosa que vai cair no mesmo horário da monitoria, né? E, assim, consequentemente, por algum motivo, para mim deu tudo certo, assim, mas é esse peso que a gente sofre também, assim, né? De às vezes ter que fazer escolhas, né? Até de uma questão de aprendizagem. Né? Eu vou passar um pouco a palavra para os outros monitores, porque eles também devem ter passado por situações parecidas com essas, né? De ter que se planejar, ter que mudar horários de disciplinas, ter que, essa disciplina eu não vou poder pegar porque tem monitoria, ou então eu não vou poder pegar monitoria porque vai ter essa disciplina, e eu estou querendo fazer agora porque, sei lá, porque nesse semestre tem um professor que eu gosto muito que está dando a disciplina, então é uma escolha difícil, né? Assim, então, com a palavra, eu não sei quem quer falar primeiro, se é o Rômulo, se é a Evelyn, se é a Lai, ou a Júlia. A Lai está querendo falar, eu estou sentindo. Ela quer, ela adora. Ai, gente, me chamando de tagarela assim na cara dura. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem?
Então, né, sobre o processo de monitoria, já tem um tempo que eu andava flertando aí com a Reivane, né, sobre a monitoria, já trocava isso tinha um tempo, né, tantas outras atividades acadêmicas, né, como pesquisa, enfim, felizmente, desde do meu primeiro período de graduação, eu tive a oportunidade de conseguir um estágio já na área, e na área que eu me identificava bastante. Só que o que me acontecia é que você sempre tenta encontrar o momento ideal, né? Ah, esse semestre eu vou estar com estágio, mas a faculdade vai ser difícil conciliar. Ah, esse semestre eu peguei mais matéria, estou cansada, vou deixar para a próxima. Até que eu cheguei à conclusão que o momento ideal de flores, ele não vai existir. Ou você vai, ou você vai. E aí eu falei, olha, bom, já estou terminando. Monitoria é uma experiência muito única, né? Especialmente na academia, eu sou bem falante, né? Então eu tenho assim o desejo de atuar com a docência em longo prazo. E eu falei, é uma oportunidade muito única que eu não posso de fato deixar perder. E aí eu entrei nessa e como eu disse anteriormente, também como o Djalma, né, fazendo cura aqui da fala do Djalma, a gente precisa se organizar antes, né, do semestre para isso. Então, tem que pegar ali quais são as disciplinas, casar elas de uma forma que atenda a grade, mas que não atenda apenas a monitoria, mas também atenda as suas expectativas acadêmicas, né, para a conclusão do curso, e que você tenha um bom aproveitamento em todas as frentes, né, porque, bom, eu penso que pouco adianta ser uma monitora excelente e ser uma aluna mediana, porque eu optei por fazer a monitoria, e vice-versa. Né, ser uma aluna excelente e ser uma monitora mediana, porque, enfim, vou me sobrecarregar. Então, essa escolha, ela também, eu tive a consciência de que eu precisaria está muito casada com todas as outras. Eu sei que a gente vai falar desse tópico mais à frente, mas planejar ao longo de todo o semestre para não correr o risco de dar todo o fôlego ali no primeiro mês, né? E com tudo, e aí depois esmorecer. Bom, é basicamente isso, né? Casar a grade antes. Se vocês têm interesse em monitoria, recomendo que converse com o professor antes, né, também do semestre, não esperar só aparecer ali o número de vagas de monitoria para se candidatar. É uma oportunidade que você tem de entender quais são as expectativas que o professor tem, se você está disposto a atender essas expectativas, se no momento a sua realidade não permite, o que você precisa fazer, né, para se adequar a essa realidade. E também todo o planejamento de burocracias institucionais, né, que são inerentes do processo. Então, se atentar ao período, né, os prazos para inscrição, ou para a realização das entrevistas, ou para os professores que optarem por prova, fazer a prova. E isso exige que você estude. No período em que eu fui fazer a monitoria, né, de orientação profissional, eu fui revisar toda a matéria que eu já tinha estudado recentemente, tanto para sanar algumas dúvidas, mas também para uma possível avaliação, e aí ao longo de todo o semestre eu fui revisando várias e várias vezes, de modo que está tão fixado que quando tem algum autor ou alguma palavra específica, a minha mente já vai logo conectando um assunto no outro, e aí quando eu vou ver, estou falando orientação profissional e psicologia social por aí, sem que ao menos alguém tivesse perguntado. E para não tomar muito do tempo, né, que eu sei que ele é curto, eu passo aí a minha palavra. Você vai voltar a falar, tá, Laís? Não, eu sei, não. Mesmo se eu não fosse convidada, eu ia acabar falando mesmo. A primeira tópica, né? Evelyn quer falar? Evelyn, Rômulo, Júlia. Vocês não vão ficar brincando de para o ímpar nesse momento, né? Eu posso falar. Tava achando que alguém... O Romulo tava com cara de que queria falar e que tava procurando tirar do mudo, então eu tava esperando. Acertei. Mas vamos lá. Então, eu tive essa questão também do Djalma, de tentar conciliar minha grade.
E para isso eu acabei optando por... Eu faço todas as matérias de manhã e peguei a monitoria de noite, porque eu não queria abrir mão de certas matérias. E para isso eu optei por matéria de noite, o que também tem suas consequências, né? Porque eu estudo de manhã, faço atividade de tarde e ainda tenho monitoria de noite, né? Então eu acabei não abrindo mão de matérias da minha grade e acrescentei mais uma, né? E isso foi um planejamento meu. Eu acabei vendo por número de crédito, por número de disciplinas que eu peguei, o que cabia para mim, né? E por talvez ser virtualizado, coube muito mais, né? Por não ter que ir à faculdade. Então, isso facilitou muito também. Eu consegui pegar matérias não só do meu campus, porque a gente conseguiu, né, virtualizada, eu consegui encaixar melhor os horários por isso, então foi um pouco mais fácil. E acabou também que essa parte burocrática foi até relativamente fácil, né? Logo no início, a gente entrou um grupo de monitoria, e aí no WhatsApp, então eu estava um pouco assustada, nunca tinha sido monitora, mas Djalma estava ali já, com a Laiane, então as dúvidas já foram, né, surgindo, mas também já estavam acabando ali, né? Então foi bem tranquilo esse processo, né? Eu achei que ia ser muito mais difícil, a questão burocrática, e não foi. Foram poucos papéis e foi bem rápido. Isso me tranquilizou muito também. Essa questão burocrática, né, na verdade, às vezes os alunos não têm uma compreensão de que existem protocolos necessários, né, a serem seguidos em qualquer instituição, né, e na instituição de trabalho também isso vai ocorrer. Isso por si só já é um aprendizado também, né, porque, claro, não problematizando a questão da burocracia, né, mas acho que é importante esse entendimento que a Júlia coloca, né, de que existem outras coisas muito mais importantes e significativas do que uma preocupação mais voltada para a questão da burocracia, né, que faz parte do contexto, né, você se inscrever, você participar de um processo seletivo, você fazer uma entrevista ou uma prova e aí entrar, né? Então eu acho que no final também, né, o relatório, né, que é também um procedimento aí que vocês vão construindo e entregam no final do semestre, né? Então tem coisas que são importantes serem seguidas. Às vezes as regras podem parecer um pouco difíceis, né? Mas elas são também importantes para dar esse contorno, né? Posso tomar uma palavrinha? Claro. É porque, assim, até colaborando, né, com a sua fala, Rivane, e com a sua também, Júlia, quando vocês entrarem de férias, eu começo enlouquecidamente a ler os relatórios. Eu leio todos os relatórios. É o mínimo, volto a dizer, é o mínimo. Então, assim, quando eu tô aqui olhando, né, para a live, eu estou pensando assim, caramba, né, os meninos ainda vão escrever um relatório, eles já estão trazendo aqui, mas a gente precisa institucionalizar. E assim, eu vou ter o privilégio de ler, mas outras, a Rivane e outros coordenadores, e outros professores, e a da instituição, a história da instituição. Eles precisam ter. Então, quando vocês forem fazer os relatórios, acho que já até alguns fizeram, né? É por isso. Então, não é assim, acaba sendo um objeto que se torna, às vezes, burocrático, mas não é para isso. É para se tornar e compartilharem essas experiências, porque a gente não tem como saber, né? Como cada um vive. Vocês estão falando aí de coisas que eu falei, não sei, eu nunca pensei nisso, né? Vocês estão falando do planejamento, da entrar, vocês viram que eu estou anotando. Então, assim, o relato escrito, ele é o registro, né? A gente ainda não está na fase que podia ser só esse, né, Rivane? Olha, tem aqui um material que seria, assim, até muito mais agradável, mais, assim, mais jovem, mais atual. Sim. Mas a gente ainda, não sei, vamos ver se a gente pensa sobre isso. Mas é muito bacana. Esses relatos, né? E aí, quando se fala no processo já de ser profissional, né? A gente profissionalmente participa de algumas etapas, né? E uma delas são o que a gente chama de burocracia, né? Mas não é no sentido negativo, é no sentido real, né? Sim, sim. E assim, é muito importante, né? Porque assim, quando a gente está falando da questão da construção e da
da formalização. Acho que todo esse processo, Cristina, eles acabam percebendo que faz parte também, é um componente do aprendizado acadêmico profissional, né? Porque qual é o trabalho, né? Qual a profissão que não tem, né, regras, não tem relatórios? Então, às vezes pode ser criar uma percepção fantasiada de que a cobrança na universidade é muito grande, né? Mas ela não chega nem aos pés do que é a cobrança no mercado de trabalho. Né? E eu acho que aqui a gente pode ter essa experiência, quando a gente está falando, né, de comportamento exploratório, né, que é um tópico que a gente trabalha muito na disciplina de orientação profissional, né, a gente coloca muito como assim, quais são as atividades que a universidade oferece para os alunos, para os estudantes, né? PIC, pesquisa, né? Estágio, a monitoria entrou aí fortíssima, né? Como um recurso, né? Para o aluno não só conhecer o conteúdo, né? Porque ele faz uma leitura do conteúdo com outro olhar, né? Porque ele está revendo o material, ele está revendo, mas é mais do que isso, né? Ele está possibilitando o seu autoconhecimento, né? Porque ele começa ali a lidar com situações que às vezes são um pouco estreitas, né? São um pouco áridas, né? Nas relações. Então isso é um aprendizado, na minha opinião, assim, muito forte, e aprendizado da própria questão acadêmica, né, que é muito menos comum, né, o aluno na psicologia, não sei na realidade de outros cursos, mas de ter uma postura muito mais o psicólogo dentro do consultório, não visualizar a possibilidade também da carreira docente, de pesquisa, né? Então, acho que a monitoria ela nos serve, né? Ela tem essa função aí de explorar, né? Da melhor maneira possível, porque essas experiências são singulares, né? Claro que cada um tem a sua forma de se colocar. Eu estava até falando agora um pouco também que eu estou fazendo alguns recortes das falas deles ao longo dos processos de avaliação, né? Da postura como eles se colocam, que você percebe que ele já tem, né, um movimento de crescimento, um movimento que é muito diferente daquele que quando entraram na universidade, né? E tudo isso vai interferir no desempenho acadêmico, na exploração da carreira, né? Nas percepções sobre o mercado de trabalho, nos níveis de comprometimento e, consequentemente, na satisfação geral da vida, né? Porque um engajamento desde a universidade vai possibilitar uma série de possibilidades, vai possibilitar uma série de caminhos aí que ele vai poder escolher, né? Como que a gente... igual como a mãe chega para a criança e fala assim, mas como é que você sabe que você não gosta se você nunca provou, né? E é um pouco isso, né? Eu acho que é importante provar. Esse momento da academia é exploratório, né? É para provar, é para se experimentar mesmo, né? Então, acho que é bem por aí. Senhor Rômulo, vai entrar? Sim, professora. Boa noite, professora Rivane, professora Cristina, os colegas também que estão aí com a gente na sala. Eu estava aqui lembrando, enquanto a professora estava falando, de como foi a experiência inicial, né, de seleção para essa matéria, porque foi meio que um cálculo que eu tive que fazer. A professora Rivane vai lembrar disso, porque é do trabalho. Eu lembro até de uma frase dela, a coisa é pesada. Mas a primeira experiência que eu tive foi de ler os regimentos. Então, eu li as regras e tal, eu falei, esse negócio não vai ser fácil. E aí, tentando pensar no trabalho, eu falei, olha... Mas aí, quando eu tive encontro com a professora Rivane, ela fez lá a live, a entrevista,
aí a experiência, quer dizer, a experiência de ler os manuais, ela modificou um pouco, foi mais empática, ela foi acessível, ela disse, vamos, a gente vai caminhar junto e tal. Então, isso facilitou. Então, o primeiro contato com o documento assusta um pouco a gente. Eu confesso que aqui na empresa a gente está acostumado a ler muitos documentos, então eu imaginei que era como se fosse um contrato. Eu falei, olha, mais um contrato para cumprir. Então, a nossa mente acaba ficando assim. Então, a primeira etapa foi de ver como essa matéria iria corresponder à minha necessidade. Eu tinha alguns objetivos. Um dos objetivos, eu lembro aqui hoje que eu falei com a Rivane, era de ter um contato mais próximo da docência, que é um desejo mais à frente meu. E também de que o conteúdo dessa matéria contribui para a minha vida hoje profissional. É o que eu vivo isso no cotidiano. Então, eu tentei associar a escolha disso a necessidades que eu tinha para aquele momento. A virtualização me ajudou. Eu confesso que eu não sei como seria se fosse presencial. Eu acho que para mim seria muito mais difícil selecionar a monitoria. Mas a virtualização entrou como se fosse uma brecha ali para eu ver como seria isso. Também considerei o fato de que eu tinha tido uma modificação na empresa, então eu fui alçado para outro desafio, então eu tive uma flexibilidade no trabalho. Então, isso me ajudou também ali nos cálculos. Então, foi um cálculo que eu tive que fazer com vários fatores e tentando corresponder a uma necessidade minha, a um desejo, a um sonho, enfim, que eu tinha como estudante, e de se aproximar mais, de se desafiar um pouco mais. E então, entre tudo isso, né, entre esses diversos fatores que estavam na mesa, a conversa com a Reivane foi assim um momento que desmistificou um pouco, né? Ela esclareceu bem e foi assim bem receptiva. Então, e aí eu topei, a gente topou o desafio ali de seguir. Então, praticamente esse foi o percurso, bem em síntese, assim, claro que eu tive que conversar com outras pessoas nesse percurso para avaliar se seria possível ou não, dentro da própria empresa e tal, mas isso culminou, então, numa decisão positiva. Então, mas foi meio que um cálculo de várias coisas e a minha cabeça, né, o modelo mental meu de ler documentos e, olha, isso aqui é um contrato, de logo associar, mas o processo depois foi bem facilitado. Então, mais ou menos foi isso que aconteceu aí no percurso. Obrigada, Rômulo. Evelyn, né, dona Evelyn? Agora falta a senhorita. Boa noite, né, a todos. Então, na minha experiência, antes de começar era medo, né? Como eu conversei com a Reivane, na entrevista foi que eu me senti melhor, né? E depois foi melhorando, teve o planejamento da grade. Eu fiz o contrário da Júlia, né? Eu botei todas as minhas turmas à noite e eu sou monitora da manhã. E como já tinha interesse, né, pela psicologia do esporte, eu fui adiando, e como esse é meu último ano, eu já pensei que, né, não daria para adiar mais, como eu falei com a Rivane na entrevista. E eu aproveitei que eu sou da equipe de esporte também, de estágio, meu último semestre, e aí segunda-feira, de manhã eu sou monitora da turma, né, de psicologia do esporte, de tarde eu fazia supervisão, de noite eu tinha aula. Aí foi uma experiência maravilhosa, não foi nada do que eu imaginava, eu tinha um medo, né, terrível da monitoria, né, de lidar, né, com os alunos, achava que não era capaz, mas na entrevista a Rivane conversou comigo, me acalmou, os outros monitores foram super receptivos, né, com a gente, começou agora, a troca de experiência no começo, eles falavam, né, para mim, calma, não precisa ficar nervosa. Então, foi uma experiência, para mim, foi maravilhosa e eu queria ter feito antes, né? Infelizmente, isso é meu último ano. E hoje eu penso que eu poderia ter feito a monitoria um pouquinho antes da psicologia do esporte, porque também é uma área que eu tenho muito interesse. E é isso.
Eu acho que uma coisa que ficou muito comum, próxima, né, na fala de todos vocês, é a importância do planejamento, né, pessoal? De quanto que o planejamento é importante, né? Porque, às vezes, nessa transição, né, do ensino médio para o ensino superior, né, essa entrada no ensino superior, ele é um momento na vida do estudante que causa muitos conflitos, muitas inseguranças, a entrada, né, num ambiente novo, numa rotina nova, com novas normas, com pessoas novas. Então, tudo é muito novo. E não é raro nós encontrarmos as pessoas, às vezes, não só com medo, mas também desistindo, né? Tanto que o nível, os percentuais de evasão, né, no primeiro ano, né, dos cursos universitários é muito alto, né, primeiro e segundo período, porque é um impacto muito grande, né, que o estudante tem em relação a essa nova lógica, né, que é uma lógica diferente do ensino médio ao ensino superior. E a gente percebe que, então, o aluno entra de uma certa forma, um pouco inseguro, um pouco sem uma percepção dessa necessidade de planejamento. E à medida que o tempo vai passando, né, os próprios alunos, com todas as atividades, eles vão percebendo essa necessidade. E eu acho que ficou muito claro aqui nessa primeira fala de vocês, hoje, quanto que esse planejamento é importante, quanto vocês são gestores das suas próprias vidas e do seu próprio desenvolvimento profissional, né, e acadêmico profissional, porque é exatamente isso, não esperar, né, que alguém faça por você, ou quando a gente está dentro de uma instituição também é muito comum a gente falar, porque a instituição podia ter feito isso, foi feito aquilo, mas se a gente não se colocar, né, se vocês não procurassem as atividades, se vocês não se lançassem nesses desafios, né, vocês não seriam o que vocês estão hoje, né? Quem é a Evelyn de hoje, nono período, em relação à Evelyn do primeiro período? Djalma, a mesma coisa, Laiane, a mesma coisa, porque os três estão no nono período. Ainda que o Rômulo e a Júlia estejam no quinto, já é metade do curso, né? Já dá para ter um certo distanciamento, né, de quem era Júlia e Rômulo no primeiro período, quem são, né, agora a Rômulo e a Júlia agora, né? Então, eu acho que isso é muito bacana, essa autopercepção. Vocês conseguem perceber isso de uma forma muito clara para vocês? Isso é claro para vocês, esse desenvolvimento? Isso é uma pergunta para todos vocês, Rômulo, Djalma, Laiane, Evelyn, Júlia. Faz sentido isso para vocês, né? Que esse empenho, esse engajamento, ele não depende só de uma parte, né? Eu poderia oferecer para vocês uma série de atividades, mas se vocês não tivessem, né, um propósito, um planejamento, né, uma meta para vocês no percurso acadêmico de vocês, nessa construção, né, profissional, nada aconteceria, né? Então, acho que assim, é importantíssimo que o aluno ele comece a ter não é mais só uma questão de postura, mas exatamente de desenvolver esse comportamento exploratório, né? De que a gente depende desse comportamento para que a gente possa desenvolver melhor maneira a sua carreira, né? Experimentando e vivenciando tudo. Mas eu acho que seria legal vocês falarem um pouquinho agora, né, das atividades. Eu sei que aí vocês têm um roteiro, né, enorme para falar. Não sei se nem vai dar, acho que a gente vai ter que fazer em 2 etapas essa live, ou 3 talvez, mas não dá para falar tudo isso, é muita coisa. Mas vamos lá. A gente só no primeiro tópico já deu para contar uma história, né, de vida de cada um pouco assim, porque também é muita coisa. Né? No segundo tópico, né, a gente planejou falar um pouco das demandas do monitor, né? O que seria, né? O que nos foi solicitado durante o semestre, seja por aluno ou seja por professor. E eu vou pegar um pouquinho do gancho da fala do Rômulo,
quando ele disse que ele não saberia como seria se fosse no presencial, né? E assim, eu tive um pouco eu não posso dizer um pouco, né? Porque eu acho que foi até bastante, né? Mas assim, da experiência presencial. E, por exemplo, no presencial, né, nós tínhamos uma demanda que era da própria instituição, que nós tínhamos que agendar uma aula, uma sala no DAI, né, junto com o professor, e fazer uma espécie de fato, como o nome já diz, né, monitoria, mas solucionando dúvidas de alunos, enfim, ou até fazendo revisão, né, era uma outra demanda. No virtual, né, o virtual ele surge de uma forma muito curiosa, né, porque esse distanciamento, né, é engraçado, porque os alunos, eles, basicamente, quando a gente cria um grupo de monitor no WhatsApp, né, os alunos eles têm uma resposta mais direta. E muitas das vezes até individualizante, no sentido de que, o monitor está no grupo, mas eu estou com vergonha, ou não sei se eu pergunto isso no grupo, ou se eu já vou direto no monitor. Entendeu? Então, por exemplo, já não teria mais... Era um recurso que poderia ser feito, sim, claro. Todos nós aqui poderíamos organizar uma live, né, com os alunos e fazer uma revisão e fazer ou um tira-dúvidas, né? Mas, assim, eu acho que devido a essa própria conveniência do WhatsApp, né, não foi solicitado pelos alunos diretamente, eu quero um encontro numa sala virtual, né? E eu acho que isso reflete até também no que a gente tem visto em sala, porque muitas das vezes, né, pelo menos no Canvas ou no Teams, muitas das vezes muitos alunos eles ficam com o microfone fechado e a câmera fechada também, né? Então eu não sei se essa vergonha de se expor, e aliada à conveniência do WhatsApp, é que causa essa ligação direta. Eu vou direto na pessoa certa no monitor, pergunta ali, ele me soluciona a dúvida que eu tenho e pronto, acabou. Eu não preciso me expor muito, eu não preciso ir até um lugar para isso, né? E assim, eu tive experiências interessantes, né? Inclusive, quando a Rivane falou agora há pouco, né, ela falou da certa leitura, e a Laiane também falou da leitura de conteúdo, né? Uma coisa é ler para si, outra coisa é ler para o outro, né? Tudo bem, a gente pode ter as nossas técnicas para entender todo o conteúdo, né? Eu costumo fazer associações, eu costumo fazer mapas mentais, eu costumo fazer assim. Mas quando eu vou explicar ao outro, né, a leitura muda, né? Como é que eu vou passar essa leitura que eu tive, ou esse entendimento, através de palavras que aquele indivíduo ele consiga receber? Então, isso também é uma coisa da experiência. E agora, como eu falo bastante, também sou bem falante, eu vou passar um pouco para os colegas para eles relatarem as experiências deles, né, diante do que foi solicitado tanto por professor ou por aluno, e a gente vai ter um debate bem rico. Realmente, eu acho que daria 2 lives para explorar todas as pautas. Certamente. Reivane, só pegando aqui carona na tua última fala, né, do teu questionamento no que diz respeito do processo, né, da monitoria, eu queria casar com o próximo tópico, né, quando a gente fala sobre as atividades que foram ali solicitadas para o monitor. Para mim, a parte mais legal de todas foi a oportunidade de selecionar artigo e conduzir, né, uma aula, porque é muito diferente você ter um seminário, né, que você divide ali o que cada um vai falar na hora da apresentação e que você sabe que está muito amparado no teu grupo, né? Então, no início da faculdade, né, quando tinha ali aqueles seminários, quando você não tinha um domínio, você olha para o lado e teu coleguinha vai lá e toma a frente, né? É um processo muito diferente de você estar ali, produzir um conteúdo que você selecionou o texto, você montou o material e tem os alunos comentando e fazendo perguntas. E eu tive a feliz experiência da turma ser muito participativa, né, Ivane?
Bastante. Então, eles falavam, eles perguntavam muito, e ter essa oportunidade de sala de aula, para mim, foi uma experiência muito enriquecedora, muito maravilhosa, né? E aí, por que eu queria casar essa tua fala, né? De que, porque é muito importante a gente ter esse plano e ter esse protagonismo, né, de ir fazer a monitoria, apesar da gente ter aí uma professora coordenadora headhunter aí de monitores, né, que aí faz escola, mas por quê? Porque dos artigos que eu selecionei foi a psicologia do trabalhar, né? E ela falava, né, esse modelo teórico da psicologia do trabalhar, ela falava exatamente sobre isso, né? Sobre ali as dimensões contextuais e as dimensões individuais que davam ali os preditores para um trabalho decente, de acordo com todos aqueles critérios ali da OMS. E aí, dentro dessas dimensões, a gente tinha os moderadores, né? Que era exatamente essa personalidade proativa, essa consciência crítica, o suporte social, né, que a gente tem, e que isso vai ficar ali intermediando, né, os dois contextos sociais e individuais. E é bastante disso, né, porque quando você tem ali as atividades, né, as demandas quando a gente é demandado pelo professor, a gente também é demandado pelos alunos. Então, obviamente, por você ser um aluno, surge algumas perguntas um pouco delicadas, que a gente estava até trocando aqui antes da live começar, né? Algum aluno chegar e falar assim, mas em qual parte específica do texto eu encontro a resposta para essa pergunta? Poxa, você não consegue me ajudar? Basicamente assim, pega aqui na minha mão e me dá a resposta. Né? Bem isso. E aí você sabe a resposta. Você sabe o que é, né? Mas você tem que se colocar nesse lugar em que você está ali como monitor, não apenas porque é uma coisa que é importante para você, porque tem ali um objetivo de você transformar a docência, mas porque você é um agente de ajudar também o desenvolvimento daquele aluno. Então, poderia sim falar assim, dá uma olhadinha lá no slide 2 da aula. Eu não estou falando a resposta, mas eu estou dando um caminho. Mas por que ao invés de eu responder isso, eu não posso estressar de alguma forma a forma da pessoa pensar, né? A forma que ela constitui o aprendizado dela, né? Tipo, você tem... E aí trazer algumas provocações mesmo, né? Perguntar qual a dificuldade, por que não deve ter se interessado e por que ela está procurando uma ajuda extra. Se existe algum ponto que a gente consiga ajudar e acordar ali junto, né? Para um melhor entendimento de todos os lados. A gente teve ali bastante dificuldade com relação às questões, né? Porque a gente vinha de um modelo de avaliação dos outros semestres, que eram provas objetivas, metade objetiva, metade discursiva, que era o que a gente praticava antes no presencial, e que a gente mudou o entendimento na modalidade online, e que os alunos ainda estavam com uma dificuldade, né, de fazer essa virada de chave, por assim dizer, e aceitar que o trabalho virtualizado ele exige, né, mais leitura, exige mais dedicação, porque a gente entende que esse material ele vai ser consultado, né? A forma como é exigida é diferente. Então, eu acho que o papel do monitor é um pouco de intermediar entre o aluno e o professor e vice-versa, mas também de provocar nos alunos exatamente esses insights que às vezes eles não têm. Primeiro, porque eles não teriam a coragem de virar para o professor e falar, me dá a resposta, né? Segundo, porque você acaba tendo mais proximidade mesmo, de fato, né? Quando você tem ali o seu número do WhatsApp, ou eles te veem com toda a frequência na aula, enfim, a acessibilidade é mais confortável, acaba que isso interfere também, né, na forma como isso é pedido. E para mim, com relação à demanda que para mim foi mais incrível, é essa, né, a experiência de aula. E a outra, que eu acho que foi a mais desafiadora no quesito monitoria, é a gente ter que usar de assertividade, de uma comunicação mais firme em alguns casos, né? É muito desafiador quando a gente lida
com pessoas, com alunos, enfim, colegas que são os teus pares, e vários deles eram colegas, né, de sala, em outras salas, em outras matérias, enfim. E aí, você saber delimitar isso, exercitar todas as tuas habilidades sociais, é de fato um desafio diferente. E aí você começa a ter um olhar mais do professor, sabe? Entender quais são as necessidades. É como se a gente tivesse a oportunidade de olhar as coisas sobre uma nova perspectiva. E isso para mim foi bem rico, porque agora o meu olhar, quando eu vou fazer alguma atividade, né, acadêmica, ele é muito pensando, como que o professor vai corrigir isso aqui? Como que o professor, o que ele quis, quando ele pediu essa atividade, o que ele quis realmente por trás? O que eu posso tirar de proveito que ele não pediu, mas que é importante para mim? E isso foi realmente uma transformação total, assim, para mim, né? Porque a gente, assim, eu boto todo mundo mesmo para trabalhar, né? Literalmente. E aí, essa coisa de construção, né? Por exemplo, de questões, às vezes eu pulsava alguma ideia no grupo de questão, ou outras vezes eu pedia para eles colocarem primeiro do que eu, já tinha ali mais ou menos uma ideia, mas vamos ver o que vai surgir, ou eu já jogava alguma coisa, né, alguma proposta, e eles melhoravam, né, vocês melhoravam, porque isso foi muito enriquecedor para mim também. Eu peço desculpa, mas vou ter que fazer esse parênteses aqui, porque esse olhar do monitor-aluno também é muito importante para o professor, né? O professor tem um papel fundamental, né? Tem nesse processo de desenvolvimento, mas ele também se desenvolve muito, né? Todas as vezes, por exemplo, que eu ouvia vocês, as opiniões de vocês, será que se eu cobrar isso vai estar demais? Será que o tempo, né, que eu estou mensurando aí, oferecer para a realização de alguma atividade, será que está muito, está pouco, né? Então, assim, essa vivência de monitoria, de ter aluno monitor, para mim é assim, indescritível, porque a gente aprende muito ter a visão do outro, né? E dentro da psicologia, especificamente, a gente sempre fala muito disso, né? É quase que um clichê, né? Se colocar no lugar do outro, né? Usar do role playing, né? Você troca de papéis, e nada melhor, né, do que uma relação de monitoria para exercer e colocar em prática essas trocas de papéis, né, esse aprendizado, porque a gente vê a gente consegue perceber o que o outro, né, no caso o aluno que é ali, tá tendo uma função também de gerenciamento, de dar um direcionamento para os alunos da turma, mas ao mesmo tempo ele é um aluno também de outras matérias, então ele tem essa percepção, é ele quem sente as necessidades cotidianas, né, de quantas matérias fazem, como que essa organização do tempo também é muito interessante. Você falou muito do planejamento, né, mas essa organização do tempo ela é fundamental para tudo isso, né? E eu acho que assim, eu aprendo muito, né? Então, para mim é muito importante ouvir, né, os monitores, porque eles acabam construindo, e aí constrói também critérios de avaliação, né? Por exemplo, a nossa atividade já 1 esse semestre, por exemplo, foi basicamente uma proposta dos monitores, né? Que a gente fez ali algumas adaptações, né? Fizemos ali, 2 a mesma coisa, né? Algumas foi feita uma primeira proposta, depois algumas adaptações, a correção, a mesma coisa. O que a gente vai cobrar dentro desses critérios que serão avaliados, né? Então, acho que isso é muito bacana. Para mim, é uma experiência, assim, incrível. Mas eu queria ouvir mais um pouquinho a Júlia, a Evelyn e o senhor Rômulo. Rivane, eu vou só dar uma palavrinha, é porque eu vou precisar... Claro. Eu vou pedir desculpa a todos vocês. Sim, Cristina. Falar, dividir também,
mas eu mudei a aula de 8h30 para a gente começa às 9h. Mas, Tá assim, bem. como é a última aula do semestre, e eu li os memoriais, e aí vocês vão entender, né? O memorial eu respondi individualmente para os alunos do direito. E acho até relevante uma coisa que eu fiquei pensando aqui, o processo seletivo poderia também ser o final, o relatório poderia ser um memorial. Sim, sim. Mas é assim, a gente está construindo. Então, é o primeiro ano, né, de efetivação de coordenação como da monitoria, não tínhamos esse olhar. Então, acho que o semestre que vem a gente pode planejar, né, como a gente está falando aqui, muita coisa, a gente vai fazer, já tá no roteiro. Mas eu não posso deixar de falar com a minha turma de 9 horas, então eu vou pedir desculpa. Claro. Depois eu finalizo, assisto a live e parabenizar mais uma vez. Aí eu acho que me cabe também dizer duas coisas para finalizar. Primeiro, assim, faz muita diferença, né? Não é rasgação de seda, mas quando a gente tem um professor que é aberto para tudo isso. Então, Reivane, tem todo um trabalho seu aqui. Alguém falou, acho que foi a Laiane na Red Hunter, tem todo um trabalho aqui, docente, comprometida com outro olhar. Isso é inegável. Então, assim, acho que eu não só parabenizo vocês, mas, assim, dizer que vocês acho que foram muito acolhidos nessa trajetória. Então, desejo a vocês todos muito sucesso. A gente se encontra em qualquer outra live, né? Eu, com certeza estarei presente. E obrigada, assim, de coração mesmo, pelo partilhar. E a Reivane vem partilhando isso comigo desde o comecinho, né? Vamos lá, vamos estar aqui, qual é o que precisa, o que falta. Isso faz a gente, em qualquer trabalho, pensar diferente, pensar em grupo, pensar em conjunto. É isso que torna a coisa bacana, né? Faz sentido. Sim. A gente agradece muito, Cristina, a sua vinda, né? Realmente muito importante para a gente, assim, dar, né, uma credibilidade, né, para a gente. Acho que é um trabalho assim que é feito realmente com todo o conteúdo, mas com muito coração também. Então, assim, agradeço muito a sua presença, suas palavras. Uma dividida que eu olho aqui o horário e falo assim, eu queria... Não, vai lá. Não, por favor. É uma escolha que eu acho que a Júlia falou antes, alguém falou, mas eu tô numa dividida que eu ficaria horas aqui ouvindo vocês, porque a gente precisa ouvir, né? Tem uma hora que a gente docente precisa ouvir. Sim. Eu precisava ouvir, mesmo ter sido assim esse pouquinho, mas já valeu pra caramba. Obrigada, pessoal. Obrigada, Cristina. Depois a gente se fala melhor. Vamos lá, então. Beijinhos. Tchau. Vamos lá, então. Rômulo, Júlia. Fazendo um gancho com o que você estava falando, assim, eu via muito a sua busca pelo nosso olhar, nossas experiências como estudante, né? E ajuda para construir essa monitoria. E como a Laiane falou também, o nosso olhar muda, né? Na nossa parte de estudante, de como esse professor vai corrigir. Nossa, muita avaliação para esse professor corrigir. Outro dia eu estava pensando nisso, né? A professora corrigindo o relatório, eu estava, nossa senhora, que trabalho, né? Inclusive comentando, imagina os professores que não têm monitores, né? O trabalho que deve ser, uma sobrecarga, né? E assim, uma coisa que eu gostei muito foi o acolhimento que a gente teve, tanto por você quanto por Djalma e Laiane, principalmente, que estavam aqui há mais tempo, já tinham mais experiências, e a troca que a gente teve também, o nosso grupo, né, no WhatsApp de auxílio, uma coisa construída coletivamente, opinião da Evelyn do esporte para construir também a nossa avaliação de organizacional com o Rômulo. Então, isso foi muito legal, assim, uma experiência muito boa. E essa questão também da construção da aula, né, da apresentação do artigo, escolha, foi assim, de primeiro momento eu tive um choque, eu falei, meu Deus do céu, como é que vai ser isso? Porque justamente pensando, né, na possibilidade de ser monitora, quando eu fui falar com a Reivane, eu estava assim, gente, mas eu vou ter que falar em aula, eu vou ter que aparecer em vídeo, era uma coisa que eu tinha muito medo. Eu queria essa experiência, mas eu ainda estava muito travada. E, assim, as coisas foram muito leves, né? Até não foi na primeira aula, foi uma das últimas, mas a participação, a construção no grupo, e tudo foi indo muito leve. E nessa aula eu
não foi nada assustador como eu pensei que fosse ser, entendeu? E essa construção de escolha do artigo, o domínio que precisava ter sobre o conhecimento, a transmissão desse conhecimento, tudo isso foi uma experiência muito única que eu não esperava que fosse acontecer e não esperava que, se acontecesse, fosse dar certo. Então, foi muito gratificante. E, assim, eu já tinha tido experiência de uma monitoria, mas do Cineclube, então era mais a questão de organização de material e do evento. Então, essa parte, por exemplo, de disponibilizar material, eu não tinha tanto medo, mas eu tinha medo dessa parte de comunicação, né? E desde o primeiro momento, como o Rômulo e Laine e Evelyn também falaram, a Reivane acolheu, né? Na hora que eu falei, nossa, mas meu Deus, e agora? Monitoria? E a Reivane falou, não, a gente vai construir isso junto, né? E logo, como eu falei, a gente entrou no grupo, as coisas já foram se construindo coletivamente, isso foi muito legal. E, assim, muito aprendizado, porque eu achava que não tinha essa habilidade social, que ia demorar muito, e tanto essa habilidade para conversar nos grupos, para essa comunicação entre os alunos e a professora, essa ponte, como se posicionar diante das situações, né? Porque eu não estou ali como estudante, estou como monitora, mas talvez não me enxerguem como monitora. Essa delimitação de posição ali, que eu achei que ia ser muito difícil de encontrar, não foi fácil, mas foi caminhando, e a gente foi construindo isso, e às vezes eu ia no Djalma, às vezes eu ia no Rômulo, às vezes eu ia no grupo, e a gente ia conversando sobre essas questões. Então foi, assim, eu tive um grande aprendizado com isso, assim, eu fiquei muito assustada, eu falei, eu não posso perder essa oportunidade de monitoria, mas eu tava com um medo bem grande e, sinceramente, acho que foi muito, assim, foi um crescimento necessário e eu gostaria muito também que, né, a partir dessa live também, as pessoas conheçam que não é um bicho de 7 cabeças e que é uma experiência boa para os alunos, para os monitores, para os professores, e que tem esse incentivo, né, que como a Cristina também já está construindo essa atividade, esse desenvolvimento da monitoria cada vez maior, né, com as sugestões, inclusive nos relatórios, que eu estava construindo relatório, o Djalma passou também o dele, sugestões para a gente crescer esse projeto, porque eu acho que é benéfico para todo mundo, né? E todo mundo consegue se ajudar também, encontrar o papel ali, né? Então foi muito bom, eu estou muito grata pela essa oportunidade. Você está mutada, Reivane. Sempre faço isso. Acho que muito marcante no que você falou, Júlia, a questão do suporte social, né? Inevitável, acabo pescando sempre essas questões. Eu acho que no primeiro momento da fala de vocês teve esse planejamento e agora esse suporte. Por isso que eu acho importante a gente criar o grupo, né? Poderia ser um fracasso, né? Porque a gente sabe que as pessoas, né? Nós somos diferentes uns dos outros, né? Nós temos características diferentes, pensamentos diferentes, mas nós tivemos um feliz encontro, né? A ponto de um dar realmente um suporte para o outro, né? O Djalma como filho mais velho, depois a Laiane, e aí como se fosse um cuidando do outro, né? Então isso foi muito bacana, assim. Eu acho que muito bacana essa sua percepção. E Rômulo e Evelyn, querem falar mais um pouco? Vocês podem, não precisa exatamente seguir todos os pontos ali do roteiro de vocês, até porque já são quase 9h10. Vocês podem misturar um pouco aí, enfim, falar coisas que vocês que se tocam, entende? E meio que acaba passando, né? Porque, por exemplo, a gente falou de demandas, mas acabou surgindo também aprendizados, né? Como habilidade social, né? Então, já meio que está trabalhando isso tudo. Assim, só rapidinho antes do Rômulo falar, deixa eu só dar uma olhada aqui. A gente teria um pouco de organização e depois os lados positivos e negativos da monitoria, né? Uhum. Mas, Rômulo, com a palavra, eu vi que você ia falar agora. Vai lá, Rômulo.
Eu acho que dentro dessa experiência, a gestão do grupo de monitoria, e aí, segundo ressaltando o trabalho da Rejane, foi como se fosse uma mentoria para a gente. Ela mentoriou a gente nesse processo. Eu me senti assim, porque ela alçava a gente a desafios, né, e a gente contribuía de algum modo, e ela fazia esse processo de interação, que poderia ser uma coisa assim, ela fez a prova, gente, está aí, distribui, é isso que vai ser. Mas houve uma espécie de mentoreamento da gente. Eu acho que isso enriqueceu a caminhada, então, para mim, foi um negócio fantástico, né? E, além disso, ela conseguiu gerar um ambiente diferente. Ela conseguiu gerar um ambiente de acolhimento e empatia. Eu lembro que, numa das ocasiões, eu estava tentando acompanhar ali, mais ou menos, como que funcionava as coisas, e o Djalma e a Júlia, eles entravam em contato comigo no inbox, ali para saber se estava precisando de alguma coisa e tal. E eu vi isso como elementos ou consequência de um ambiente que é gerado pela Rejane. Ela promove isso no processo de mentoreamento. E eu acho que isso gera esse envolvimento do aluno na causa, e para mim isso foi uma experiência interessante. E aí, considerando também que a gente, como aluno, acaba meio que sendo um termômetro da sala de aula para o professor, né? E a gente vai desenvolvendo esse termômetro. Eu confesso que os primeiros dias foram extremamente interessantes pelo seguinte, porque à medida que a gente ia postando as orientações, os alunos, eu acho que a virtualização, ela tirou muitos alunos que eram tímidos e que não falavam na sala de aula, e eles eram bastante falantes e com muitas opiniões. Então, nesses primeiros momentos, os alunos, eles falavam muito, davam muitas opiniões no grupo e tal. Então, a gente acabava sendo esse termômetro para levar essas questões para a Rejane. Só que não era um processo unilateral, onde ela dizia assim, olha, se vai ser assim, ajudem a construir a solução. Eu acho que isso é um eixo muito interessante que, particularmente, contribuiu bastante comigo, né? Além do ambiente gerador de empatia, nós agíamos como esses construtores das soluções. Acho que é bem interessante. Também, nesse processo todo, eu consegui perceber uma coisa acho que mais voltada para a sensibilidade. Por quê? Nas correções das provas, nas atividades avaliativas, a gente, às vezes, acaba colocando ali, talvez, um olhar mais rígido, ou o que o próprio Djalma falou, né, a perspectiva da comunicação, como a gente se comunica, ou como outro está se comunicando com a gente. E, às vezes, eu percebi que eu consegui construir uma sensibilidade maior dentro desse ambiente que é promovido pela própria Rejane, né? Então, ouvindo alunos, né, as suas situações, às vezes uns procuravam no particular, até teve uma aluna específica, a Rejane sabe que ela contou uma experiência um pouco assim, difícil, até mandei um inbox para ela, a mensagem. Então, eu percebi que o ambiente também gerou sensibilidade, porque todos não têm a mesma linguagem, não têm a mesma escrita, não têm a mesma história de vida, são histórias distintas, são pessoas distintas. Então, esse contato cotidiano com os alunos e com as suas situações também, particularmente, me levou a na hora das avaliações, na hora de aprender qualquer ação nessa direção, a ter um olhar com um pouco mais de sensibilidade, né? De olhar de maneira não tão rígida, mas com um pouco mais de observação a essas situações. Então, eu destacaria essas experiências, e uma das experiências talvez mais interessantes para mim, eu relevo sublinho essa situação, não mais assim a apresentação em sala de aula, mas essa experiência cotidiana com os alunos. Porque, além disso, é uma situação que testa um pouquinho também a sua paciência, ali, com o pessoal mais, com a personalidade um pouco mais distinta e tal.
e aí você tem que ter a habilidade. Eu estava contando aqui no início da aula, que dos sábados eu estava assim com a família num restaurante, e aí eu recebi uma ligação de um aluno, e ele perguntando sobre a matéria no sábado à noite, mas atendi ali, etc. Mas essa diversidade vai moldando. E aí a pergunta que você fez antes, vocês percebem nesse processo de crescimento? Eu diria que sim, é um deslocamento. Eu percebo esse deslocamento, né? Esse deslocamento tem sido de aperfeiçoamento. Particularmente, eu tenho entendido assim. É algo nessa direção, de aperfeiçoamento. Então, esses destaques que eu gostaria de colocar aí para tentar contribuir. E agradecendo também a Júlia, porque ela foi bem paciente, contribuindo ali em particular, e também o Djalma pela sensibilidade que teve nesse período. Joia, muito bom. Essa questão da construção das soluções, eu acho que é uma coisa que é muito pouco trabalhada, né? Que a gente acaba, às vezes, falando muito teoricamente, sem colocar o aluno na ação, né? Eu acho que é uma forma, né, de se colocar na ação esse movimento da monitoria, assim. Eu acho que mesmo que no final das contas eu pudesse ter, né, uma resposta já pronta, ainda que eu tivesse essa resposta, eu ouviria vocês nas possibilidades que eu, na verdade, não poderia ter imaginado sozinha, né? Então, acho que, mais uma vez, é um aprendizado. Evelyn, tá por aí ainda? Estou aqui. Então, sobre a experiência, bom, eu aprendi, né, que na monitoria a gente aprende do começo ao final, né? Cada semana, cada dia eu aprendi um pouquinho mais com a professora, com os alunos, com os outros monitores. A gente aprende na participação da aula, a gente aprende ajudando a construir os trabalhos, a gente aprende corrigindo os trabalhos, né? Quando os alunos vão tirar alguma dúvida, a gente aprende um pouquinho mais também. E para mim foi uma experiência muito boa, né? Um momento de procurar os artigos, né? Eu procurei sobre dor, mas o artigo que eu dei aula foi sobre o Mindfulness, né? Que eu já tinha interesse, eu aprendi muito mais, eu entendi, né, que eu aprendo muito mais, né? Explicando para os outros do que eu apenas lendo, né? E foi uma experiência maravilhosa e eu pude perceber nas próprias atividades, nas provas, os alunos conseguiam explicar, conseguiam entender. E, tipo, eu fiquei muito feliz porque, nossa, eles se interessaram. Porque tinha que escolher, né, entre falar sobre o Mindfulness e uma outra opção. E a maioria, eu acho que 90% dos alunos falaram sobre o Mindfulness nas duas respostas, e eles citaram a aula, eles falaram, e foi muito gratificante, sabe, ver que eles estavam ali, porque foi um momento um pouco quieto, né, porque minha turma é segunda-feira de manhã, eu entendo que é um momento mais, né, que o povo fica mais quietinho, mas eu vi que eles se interessaram, sabe, sobre o assunto. Uma parte que eu achei muito interessante também, muito legal, foi nessa ponte, né, que a gente faz entre o aluno e a professora, né, que eles vinham falar, entre alguns alunos, né, que acabam sendo um pouco difícil, né, tinham aqueles que agradeciam e falavam, nossa, muito obrigada, e é muito gratificante você ver. Tem gente que fala, nossa, você salvou minha vida, muito obrigada, o entusiasmo dele, sabe? E esse é um momento da experiência que eu fiquei muito feliz, porque a gente, eu, pelo menos no começo, eu mesma me subestimava, né? Eu achava que eu não era capaz, sabe, de conseguir explicar alguma coisa. E alguém chegar a mim e falar, nossa, muito obrigada, você conseguiu me explicar uma coisa que eu não estava entendendo, e, sabe, foi uma coisa muito legal para mim. Foi uma experiência muito boa ouvir isso, sabe, de tantas pessoas que vinham no privado falar, outras tinham problema. Alguns alunos até se abriram, sabe? Pô, tô passando por um momento, tá acontecendo isso, isso e isso. Eles terem a liberdade, sabe, de falar comigo e de agradecer. Eu acho muito importante essa ponte que a gente faz
E nessa ponte também tem a parte da professora, né? Da oportunidade que ela dá da gente poder dar a nossa resposta, né? Aí chega a professora e fala, professor, o aluno tem essa dúvida. E ela fala, o que você acha? O que a gente pode responder? Aí a gente fala, a gente pensa junto, a gente responde junto, tem a opinião dos outros monitores, né? E aqui a gente acaba enriquecendo, é uma experiência que a gente aprende o tempo todo. E eu posso dizer que eu aprendi o tempo todo e eu quero aprender mais, sabe? E é muito legal mesmo. Bacana, Evelyn. Bom, acho que só para a gente começar, né, a concluir, a Evelyn acabou me dando aqui uma segunda ideia, né, para fazer aí, já começar a puxar aí o direcionamento para o fechamento do nosso encontro de hoje. Duas questões que eu queria que vocês respondessem, né, não é de conteúdo não, tá? Pode ficar tranquilo. É mais difícil. É mais difícil, as duas questões são muito difíceis, mas eu tenho certeza que vocês vão responder, né? Eu queria ouvir, assim, de uma forma resumida, um pouquinho de cada um, né? Duas coisas. Acho que tudo que vocês apresentaram aqui hoje, né, me leva a pensar, né, que a monitoria é um recurso interessante para o autoconhecimento, né? E para não só profissional, mas pessoal, né? Um autoconhecimento pessoal. E aí vem a minha primeira pergunta: quem é que vocês conheceram em vocês mesmos, que vocês não conheciam e começaram a conhecer a partir da monitoria? Segunda questão: se vocês pudessem resumir a experiência de monitoria em uma palavra, qual seria essa palavra? 1 minuto para pensar. Quem já tiver a resposta pode começar. Querem que eu repita? Por favor. Então. Já vem a professora Reivane com essas ideias. My God! Olha, autoconhecimento, né? A gente fala muito do autoconhecimento, da importância desse conhecimento para o desenvolvimento da carreira de vocês, desenvolvimento acadêmico, né? O importante aproximar, né, essa realidade que é o sujeito, a pessoa, né, que está ali na sua construção, e a carreira, né, que ele escolheu. Isso faz a monitoria um recurso de autoconhecimento, né? Vocês falaram aí várias coisas que vocês perceberam, né, de vocês mesmos e tal. Então, eu queria saber quem é, dentro de vocês, cada um vai falar de si mesmo, né? Quem é que vocês conheceram? Qual foi a Laiane que você conheceu, Laiane? Qual foi a Evelyn que você conheceu, Evelyn? Rômulo, qual foi o Rômulo que você descobriu dentro de você? Qual foi Djalma e Júlia? Quais foram, né, os personagens que vocês descobriram, as habilidades que vocês descobriram dentro de vocês? Quem é que vocês conheceram dentro de vocês mesmos? E vocês não tinham esse conhecimento. E aí depois a palavra, né? Se vocês pudessem resumir a experiência de monitoria em uma palavra, qual seria essa palavra? Posso começar, gente? Sim, já comecei. Então, para a primeira pergunta, né, eu vou dizer que um Djalma socialmente habilidoso. Né? E para a segunda pergunta, acredito que transformadora seria a palavra. Né? Porque eu vou fazer um gancho até com as palavras que a Reivane já fez aqui, né? Da diferença de quem era o Djalma do primeiro período para quem é o Djalma do período atual. E, assim, todas essas experiências, tanto na faculdade, né? Isso me levou também a conhecer pessoas incríveis, né? Alguns amigos estão até aqui presentes, né? A Carla, o Daniel, a Laiane também, uma amiga também, a Mariana de Lucas, né, que está aqui. Né? Deve ter outros também, mas eu não estou vendo a lista aqui agora no momento, gente. Desculpa, não vai dar para falar todo mundo. Mas
Carla. Ai, Carla, não me deixa vermelho, Carla. Mas, assim, então, eu acho que desde o primeiro semestre até o semestre atual, né, ali treinando, praticando, teve estágio, claro, teve toda uma história, né, dentro desses anos de curso da psicologia, né, mas, assim, eu vou dizer uma coisa aqui, até em homenagem a Reivane, né? Que assim, Reivane nunca foi por horas complementares, foi pela experiência. E assim, eu posso dizer francamente, com toda certeza, de que você faz parte dessa experiência. Você é, digamos assim, 60% da experiência, né? Os outros 40% está dividido entre turma e entre aprendizado, entre os desafios e entre mais. Mas assim, a maior parte desse bloco, né, é a experiência e a troca que você, pelo menos, eu não posso falar pelos outros, mas eu acredito que, né, tem um pouco também, talvez eles se sintam representados ou não, depois eles acrescentem, né, mas eu acho assim, você fez boa parte disso acontecer na medida que foi mentora, como o Rômulo diz, facilitadora, como alguns teóricos poderiam dizer, né? Vamos dizer dessa forma. E eu acho que isso tudo, para mim, foi transformador. E eu já me alonguei demais, eu vou deixar os outros falarem. Obrigada, Djalma. Quem gostaria? Olha, aqui o chat está todo mundo elogiando, fazendo questão aqui do Djalma. Djalma vai ficar concorridíssimo para você, hein, Rivane? Vai. Não, já estou fazendo a dessensibilização, já falei isso para ele. Vai ser complexo. Pois é. Então, sobre a Laiane, que eu não sabia que existia, mas eu acabei descobrindo no processo de monitoria. Eu não sabia o quão relevante para mim era o ambiente acadêmico, o conhecimento acadêmico, quanto o outro lado da moeda, sabe? Eu sempre sempre fui sensível sobre como que era ser professor. Mas quando você realmente vivencia, mesmo que uma amostra grátis, né, dessa experiência, é de fato muito diferente. Então, eu não consigo reduzir em apenas um aprendizado, né, da transformação. Mas eu consigo aí elencar alguns aprendizados do autoconhecimento, né? Sobre como eu tinha uma suspeita, né? Mas eu não tinha a prática, e que eu me apaixonei, né, pela sala de aula, pela troca ali do ao vivo, como diria o Faustão, quem sabe faz ao vivo. No caso, eu não sabia, tinha que fazer ao vivo do mesmo jeito. Então, foi algo que eu não sabia, não fazia ideia, e aí eu descobri que a gente vai mesmo, não sabendo mesmo, e no final você descobre que, opa, eu sabia, né, como a Evelyn disse, eu não sabia que eu sabia, mas eu sabia. Além disso, eu descobri principalmente uma Laiane que aprendeu a dizer não. Eu tenho muita dificuldade pessoalmente para isso. Então, quando eu tive realmente a experiência de monitoria, você tem que aprender a dizer não, você precisa ser assertivo, você precisa ser firme, você precisa lhe impor alguns limites. E isso foi, para mim, algo realmente muito desafiador e que eu aprendi e que eu não sabia também dessa minha habilidade, que também casa ali com as habilidades sociais. E para resumir também em uma palavra, desafio, não sei, uma palavra, eu diria perspectiva. Porque realmente o que eu sabia, existe uma aluna pré-monitoria
existe uma aluna durante monitoria e existe o outro lado, como se fosse uma máquina, aquelas que tinham em desenho animado, que você entra e aí você vai passando pela esteira e você vai sendo transformado de pouquinho em pouquinho, no final você tem um outro ser humano quase do outro lado. Então é isso. É uma perspectiva bem nova. Eu diria que essa máquina ainda está subindo uma montanha, né? Porque eu tinha uma visão bem limitada e quando eu cheguei lá em cima, né, só metaforicamente, tá, gente? Porque eu ainda tô aqui embaixo. Quando eu cheguei lá em cima, de fato, eu tive uma outra perspectiva que eu não tinha antes. E seria essa minha escolha da palavra. Muito bom, Laiane, muito obrigada. Quem gostaria? Posso ir? Júlia? Então, acho que é um gancho também com o que eu já tinha dito, que a Laiane disse um pouco. Quem eu me conheci, né? Vamos dizer assim. Eu conheci uma Júlia capaz de desenvolver algumas habilidades, entre elas habilidades sociais, que, gente, eu quase desmaiava apresentando o trabalho. Eu fazia de tudo para não apresentar trabalho. E tá aqui, e não ser uma grande questão tá aqui falando com vocês, é uma coisa graças à monitoria, com certeza. Nesse processo que foi de leve e construído coletivamente. Isso foi essa questão do acolhimento, né, que o Rômulo disse também, isso foi essencial para essa construção. Então, e uma Júlia capaz de se desenvolver assim, em diferentes questões, tanto em habilidades sociais, quanto em posição, quanto em achar o meu lugar ali, né? Então, isso foi muito, isso me acrescentou muito. E para resumir, eu diria que a monitoria foi uma anunciação, eu diria, não sei se eu estou viajando muito, mas porque eu sabia que eu conseguia desenvolver essas habilidades, mas foi um grito de tipo, cara, você consegue sim, você vai, e aconteceu. Então foi uma revelação assim para mim, tipo, eu sabia que ia acontecer, mas eu não sabia que não ia ser tão difícil, e foi uma experiência muito boa para mim. Bom, Júlia, fico feliz também por você. Obrigada. E muito graças a você também, viu, Reivane? O Djalma aqui comovendo todo mundo e faço das palavras dele a minha, viu? Djalma tem essa habilidade de mexer. Rômulo, Evelyn. Eu acho que nessa experiência de deslocamento, professora, eu percebi um Rômulo com habilidades interpessoais um pouco melhores, sobretudo no ambiente acadêmico. Eu acho que cada ambiente tem seu jeito de ser, e no ambiente acadêmico tem um jeito diferente. Então, acho que aprendi isso. Eu também gostaria de destacar, nesse aprendizado, um dos pontos que a Laiane falou. Eu acho que está voltado à capacidade mais essencial, que tem a ver com saber dizer não, saber dizer agora não dá, não responder tão instantaneamente tantas demandas que apareciam, porque como toda experiência nova, a gente acha que deve responder tudo rápido, né? Para corresponder a uma expectativa. Então, saber administrar essa expectativa também foi um aprendizado importante. A experiência inicial de atender o telefone ao sábado à noite, no percurso mudou. Então, eu passei a dar mais tempo para as respostas, para que os próprios alunos até pudessem procurar as respostas, né? Então, eu acho que essas habilidades foram desenvolvidas no percurso. E eu acho que poderia dizer, resumir essa experiência de monitoria como aperfeiçoamento do ser. Eu acho que está nessa direção, uma espécie de... como se a gente estivesse sendo lapidados, né, aprimorados. E isso é muito legal, é uma experiência de crescimento. No final é uma batalha, mas no final a gente agradece, a gente celebra, e isso é muito bom. Então, para mim foi uma experiência que tangenciei esses pontos aí. Joia, Rômulo, obrigada também. Acho que foi uma experiência, como eu já disse, para todos nós. E você, Evelyn? Então, a Evelyn antes da monitoria, a Evelyn no final da monitoria. Duas pessoas totalmente diferentes,
a Evelyn também do primeiro período de agora. Bom, a monitoria, ela me ensinou a socializar, né? Foi um dos pontos, né, já citados, a socialização e a resposta, né? Eu era, antes da monitoria, até no começo da faculdade, uma pessoa um pouco mais estourada, né? E como a gente sabe que a gente lidava com alguns alunos que acabam testando nossa paciência, a resposta que eu dou hoje para os alunos já não é a resposta que eu daria antes, sabe? Ou então, saber o momento de falar, ou então saber o momento de não falar. Foi um dos pontos, né? Outro ponto foi a habilidade, né? Que eu já falei sobre isso, da capacidade de eu saber que eu consigo passar, né? O que eu quero, eu consigo passar um aprendizado. Isso me ajudou muito, essa experiência, né, da aula, das provas, da conversa, da troca com os alunos. E uma palavra que eu possa resumir, acho que seria descobrimento. Não sei se está certo, porque eu me descobri nesse processo de monitoria. Eu descobri capacidades, eu descobri que eu sou capaz de fazer as coisas, eu descobri que eu sou capaz de ter uma troca com os alunos, eu descobri que eu sou capaz de ajudar, que eu sou capaz de ponderar algumas coisas. Foi descobrir coisas que, se eu for falar tudo que eu descobri nesse processo de monitoria, não vai acabar hoje, né? Então, acho que a palavra que no momento resume para mim é o descobrimento. Tá sem som, professora. Eu sempre falo. Fico muito feliz de ter participado desse descobrimento, Evelyn, porque é muito emocionante, assim. Na verdade, é emocionante a fala de todos vocês, assim. Fico muito feliz por ter participado, pelo menos, né, um pouco da construção, né, do percurso de vocês, né? E hoje, por exemplo, eu participei de uma série de bancas de monografia, né, ao longo de todo o dia, desde as 8 da manhã, e aí a gente vê como que os alunos vão saindo, né, com experiências e com esses aprendizados, né, que acho que vocês vão guardar para o resto da vida de vocês. Fico muito feliz mesmo. Bom, antes de eu finalizar, alguém mais gostaria de fazer alguma questão? Enfim, a gente acabou não dando muita abertura para o público, mas se o público também se expressou um pouco através do chat, embora eu não consegui visualizar muito, porque eu estou no celular. Mas, por favor, gente, acho que a gente poderia abrir, mesmo que fosse um pouquinho, né, para esse público aí falar, se vocês pudessem, por favor. A Lígia, muito obrigada pela sua presença. A Júlia mencionou que a senhora estaria por aqui hoje. Fico bastante feliz de ter compartilhado conosco esse momento. Eu agradeço e digo sinceramente, além de estar muito emocionada com todo o seu trabalho e com esse grupo de monitores, estou aprendendo muito. É fantástico que na minha velhice eu possa estar com tanta atualização trazida por você, Reivane, uma mestra singular, Obrigada. e com esse seu grupo que realmente é uma perspectiva de futuro, de respeito. É isso que realmente nos dá alento para seguir adiante. Muito obrigada. Imagina, Lígia. Muito obrigada a você pelas palavras, e é o que você falou mesmo, esse grupo é sensacional, né? E com essa perspectiva é que a gente ganha gás, esperança, motivação, né? Para continuar e explorar mais coisas, porque às vezes, né, nos momentos assim, todos nós temos momentos altos e baixos. Às vezes a gente fica pensando, como a própria Cristina falou no iniciozinho, né? Às vezes a gente fica um pouco assim,
não é exatamente desacreditado, mas fica um pouco adormecido, né? E essa energia, né, que os monitores trazem, esse pulso, né? Um pulso, é uma pulsão ali contínua, né? Eu acho que é isso que alimenta a gente, particularmente eu falo desse alimento, acho que é muito importante para mim. Então, eu gostaria muito de agradecer, né, o Djalma, a Laiane, a Evelyn, a Júlia, o Rômulo, por todas as considerações, por todo o carinho, pelo respeito que vocês trataram, né, os colegas de vocês, né, nos momentos mais difíceis, né, no momento dava vontade, eu acho, né, que de estrangular alguém, mas vocês seguiram ali firmes e fortes. Eu acho que a fala da Evelyn, né, fecha isso muito bem, porque eu acho que uma coisa que é muito importante é essa autoconfiança, né, que vocês tiveram de vocês mesmos, né? Não sou eu que dei a autoconfiança para vocês que se possibilitaram ter essa autoconfiança, né? Porque se vocês não tivessem se engajado, se vocês não tivessem participado, né? Vocês não teriam, né? Talvez ficado tão autoconfiantes como vocês estão aqui hoje, né? E eu só tenho a agradecer, sou muito grata realmente a todas a tudo que a todo mundo está falando aqui. Agora eu não consegui ler. Se vocês puderem depois me passar esses registros, eu agradeço muito, porque eu não estou conseguindo ler muito o chat. Na verdade, eu só consigo ler na hora que aparece, né? E aí, às vezes, é muito rápido, eu não consigo finalizar a leitura. Mas agradeço também, pessoal, ao público todo, né, que esteve aqui. Eu espero que essa live tenha sido uma live que possa ter não só clareado mais, né, o percurso da monitoria, mas como também que seja assim um impulso para vocês, né, um incentivo, né, para talvez alguma motivação que esteja lá no fundo de vocês, né, guardadinhos aí, que a gente sabe que essa motivação ela vem, né, de cada um de nós, e a gente está aqui incentivando, né, nós estamos aqui incentivando, obrigada, Carla, incentivando a vocês a explorar, né, que eu acho que esse é o momento de explorar. Na verdade, se a gente pegar, né, a abordagem desenvolvimentista, né, do dono de super, a gente sabe que o nosso desenvolvimento de carreira ele acontece ao longo de todo o nosso ciclo vital, né? E eu não sei, a Evelyn, não sei se ela passou por mim na orientação profissional, mas a Júlia e o Rômulo ainda vão passar, e a gente fala muito disso, né? Como que a gente, em cada momento da nossa vida, a gente vai tendo experiências únicas que nos servem, né, para esse crescimento, para esse autoconhecimento, para essa autoconfiança. Então, deixo aqui mais uma vez o meu agradecimento também, né, à professora Cristina, mais uma vez, que esteve aqui com a gente, dando essa força, né, dando essa credibilidade, né, para a gente. Eu acho que é algo realmente que a gente acredita muito. E Daniel, obrigada, Daniel. Parabéns, parabéns. Tem pessoas aqui que já estão se formando e a gente convida, né, pessoas. Esse semestre, por exemplo, nós tivemos um evento dentro do curso de psicologia, né, convidando ex-alunos, inclusive, para falar sobre as suas experiências, sobre as suas trajetórias, né, sobre a sua inserção no mercado de trabalho. E, com certeza, vocês não se verão livres de mim tão facilmente assim. Então, com isso, eu me despeço. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, por favor, fique à vontade.
Eu gostaria apenas de agradecer a oportunidade que você me deu e a todos nós também, né, dessa transformação de monitoria, e também agradecer os presentes na live. A gente sabe que terça-feira, um tempinho para carioca, 18 graus é bem frio, e para vocês estarem aqui, a gente sabe como que exige aí um esforço da parte de vocês, então queria agradecer também. Joia, Laiane. Eu queria fazer uma pergunta para a Reivane, porque ela nos colocou numa saia justa, né, de 2 perguntas, mas eu vou fazer apenas uma. E você, Reivane, qual a palavra que você definiria nesse processo, né, desse semestre da experiência com todos nós? Se eu fosse definir uma palavra? É. Não, se eu fosse, né? Então não vou. Olha, eu definiria, acho que eu já falei, de alguma forma eu já falei, mas eu vou repetir, aprendizagem. Né? A aprendizagem, acho que assim, o professor, o docente que não se vê aprendendo, né? Eu acho que eu falo por mim, acho que seria um pouco triste, né? Não aprender, porque assim eu aproveito tantas coisas que vocês trazem, e acho que talvez por isso também que eu vou sentir tanta falta, né? Claro que virão novos monitores, né? Novas experiências, e é exatamente aí que se renova a aprendizagem, né? Então, assim, eu estou na docência, se for comparar talvez com alguns docentes, né? Eu estou aí meio que num caminho mediano, né? Inicial para mediano no percurso docente, mas nesses 15 anos que eu estou na docência, eu não me lembro de não ter aprendido alguma coisa todos os semestres. Tá? Para mim, aqui é uma faculdade que não termina nunca. Né? Eu acho que isso é o que eu mais trago assim, de positivo, e que por isso eu não abro mão dessa monitoria de modo algum. Você respondeu? Respondeu sim. Alguém mais gostaria? Eu só queria agradecer mesmo. Pode falar, Júlia. Não, pode falar, fala. Não, só queria agradecer mesmo pela oportunidade, agradecer o pessoal, né, que tirou um tempinho para estar aqui com a gente. Quero agradecer você, Reivane, por tudo que você faz pela gente, né, de monitoria, pelo acolhimento, pela empatia, pelo carinho que você tem com cada um. Queria agradecer o Djalma, a Laiane, Rômulo, a Júlia, né, por me ajudar também nos momentos lá no grupo. Sempre que pelo menos um precisa, todo mundo ajuda, todo mundo está disponível. Eu acho isso muito legal, que ninguém fica para trás. Então, é gratidão mesmo. Eu queria agradecer a todo mundo. Muito obrigada. Obrigada. E agradecer mesmo. Eu vou quase que repetir a Evelyn aqui, mas agradecer muito ao apoio de todos vocês e da Reivane também. Eu acho que ela abriu muito caminho, assim, né? E ajudou a gente a seguir, né? E todos vocês também, né? Com a gente construindo todas as coisas em conjunto. E foi uma experiência muito boa. Muito obrigada. Obrigada, Júlia. Gratidão aí, Ivane. Obrigado pelo companheirismo nessa trajetória. E a todos os colegas aí da turma de mentoria, de monitoria, que estavam junto da gente aqui, ajudando a resolver as coisas. Uma experiência fantástica. E também aqueles que tiraram um tempinho para assistir aqui, participar, acho que não assistir, mas trocar ideias, né, aqui com a gente nessa noite também. Obrigado por vocês prestigiarem esse encontro. E acho que o fato de vocês estarem aqui, eu estava vendo a palavra da Lídia, e eu estava aqui, fiquei um pouco emocionado também, porque os cabelos brancos dela lembram minha avó e me encorajam também. Então, isso é muito bom, isso enriquece. Então, saio daqui essa noite bem motivado e com gratidão no coração por todos vocês. Obrigada, Rômulo. Bom, gente, então finalizamos aí nosso encontro, que foi assim maravilhoso, foi muito produtivo. Eu tenho certeza que se a gente tivesse mais 1h30 aqui, a gente ficaria batendo esse papo, né? E agradecer mais uma vez o público que esteve aqui com a gente, né? Eu acho que
teve alguém que falou aqui, agradecendo ao público, falou, né, acho que foi a Laiane, né, da disponibilidade do tempo, né, de estar ali assistindo, de estar aqui assistindo a gente, né, mas eu acho que isso gira muito em torno do afeto, Laiane. Ninguém está aqui de uma forma somente objetiva, né? Eu acho que esse afeto que a gente perpassa, né, entre nós, nesse clima, eu acho que é algo que também puxa as pessoas para vir, né, e participar junto com a gente. Então, um beijo a todos, então, gente, uma ótima noite. Depois nos falamos. Tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada, Luzia, Carla, Daniel, Daniele. Muita gente aí. Isso é muito bacana. Só vai saindo devagarzinho. Obrigada, Lígia. O pessoal vai saindo aí devagarzinho.